Sejam muito bem-vindos ao canal JR Exatas. Hoje nós vamos explicar de uma maneira um pouco mais simples a famosa regra de 3, onde nesta explicação nós não vamos fazer uso de macetes ou quaisquer outros recursos que não seja a matemática. Ou seja, a ideia aqui é utilizar a matemática para resolver os recursos ou as questões ligadas à regra de 3. Eu não gosto de lançar a mão de macete, porque uma das coisas erradas é que se muda o contexto, possivelmente aquele macete pode ficar meio difícil de usar. E além do que, venhamos e convenhamos, não dá margem à criatividade. Quando a gente sabe o porquê das coisas, é muito melhor, a nossa capacidade de resolução aumenta muito. Bom, vamos à regra de 3, então. Sempre que se fala em regra de 3, nos vem à mente a regra de 3 simples e composta. E a chave para a resolução de quaisquer uma dessas regras de 3 é a proporção. É a mola mestra para resolver quaisquer regras de 3, simples ou composta. Você só precisa ter noção de proporção. Com isso, é muito simples resolver quaisquer uma das duas regras de 3. Só que antes, eu vou inserir o conceito de razão. O que é razão? Razão a gente entende como a divisão entre dois números ou itens, né, de mesma grandeza. Por exemplo, os que estão mencionados aqui. Dois números simples, 7/2, 1 centímetro dividido por 4 centímetros, ou 2 quilos dividido por 9 quilos. Aqui, no caso, as grandezas têm que ser as mesmas, centímetro por centímetro, quilo por quilo. Respeitando essa ordem, nós temos uma razão, ou seja, uma divisão entre dois números. E agora vamos ao conceito de proporção. Esse nome vem do latim proportio, que significa analogia ou relação comparativa. Então a gente pode dizer que é a igualdade de duas ou mais razões. Exemplificando, nós vamos para a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é a igualdade entre duas razões. Aqui, xy é igual a AB. Isso aqui é uma regra de 3 simples. E a chave para a resolução dessa regra é o seguinte: se o x é maior que o y, então o a tem que ser maior que o b. Se o x é menor que o y, então o a tem que ser menor que o b. Sempre respeitando a proporcionalidade, né? Maior, menor, maior, menor, menor, maior, menor, maior. Lembrando que o y e o b têm que ser diferentes de zero. A gente não pode dividir nada por zero. A regra de 3 composta já é a igualdade de um número maior de razões. Nesse caso, temos uma razão, duas razões, 3 razões. Poderiam ser 4, 5, 6. Ou seja, um número maior que 2, nós já temos uma regra de 3 composta. Lembrando sempre que os denominadores, ou seja, essa parte de baixo aqui, tem que ser distinta de zero, não pode ser zero. E só para reforçar, né? Quando eu vou resolver alguma regra de 3, independente de ser simples ou composta, eu lembro sempre, né? Escolho sempre o maior dividido pelo menor. Do outro lado, tem que ter a mesma relação, o maior dividido pelo menor. Poderia ser o inverso, o menor dividido pelo maior. Aí aqui do outro lado teria que ser menor dividido pelo maior. Sempre respeitando a relação entre elas. Começou com o maior de um lado, do outro lado também tem que começar com o maior. Com isso aqui, a gente tem tudo o que a gente precisa saber para resolver uma regra de 3, seja ela simples ou composta.
Então, no caso, vamos mostrar um exemplo. Comprei 1 quilo de abacate por 20 unidades monetárias. Quanto devo pagar por 2,5 kg de abacate no mesmo local onde eu adquiri 1 quilo anterior, claro, né? Então eu vou começar montando aqui uma pequena tabela, onde eu vou colocar os abacates e o valor pago. Então, eu tenho 1 quilo de abacate, eu paguei 20 unidades monetárias. Se eu quiser comprar 2,5 kg, eu vou pagar X unidades monetárias, que é o que a gente tem que descobrir. Então, no caso aqui, eu vou começar colocando o maior, menor na minha relação. Eu vou começar pelo maior. E aí, no caso, então, 2,5 é o maior. Eu começo com 2,5. Então, embaixo tem que ser 1 quilo. Agora, vamos ver aonde vai o X. Se 1 quilo de abacate eu pago 20 unidades monetárias, 2,5 kg, seja uma quantidade maior, eu vou pagar mais. Então, esse X aqui vai ser maior, maior do que 20. Então, se ele vai ser maior, ele vai no numerador. E, consequentemente, no denominador vai o 20. Agora ficou simples. Basta fazer uma multiplicação simples e a resposta é 50 unidades monetárias eu devo desembolsar para comprar 2,5 kg de abacate neste fornecedor. Um carro realiza um determinado percurso a 60 km por hora em 4 horas. Quanto tempo T ele vai gastar para percorrer o mesmo percurso a 80 km por hora? Então aqui também eu vou lançar mão de uma tabela, onde eu vou colocar velocidade e tempo, que são as duas grandezas que estão sendo exibidas nessa questão. Então, com 60 km por hora, eu gasto 4 horas para realizar esse percurso. Com 80 km, sendo mais rápido, eu vou gastar um tempo T. Então agora eu vou montar a minha relação de proporcionalidade e eu vou começar do maior dividido pelo menor. Então eu já escrevo aqui maior dividido pelo menor. Então nesse caso, o que eu vou ter? O 80 dividido pelo 60. E aonde vai o T? Então a gente faz uma análise aqui. Se com 60 km por hora eu gasto 4 horas, se eu aumentar a minha velocidade, passar para 80 km por hora, o meu tempo vai ser menor. Eu vou realizar o mesmo percurso, como eu estou mais rápido, num tempo menor. Então, esse tempo T aqui vai ser menor do que 4. Se ele vai ser menor do que 4, então na minha relação ele vai estar no denominador. Então vamos colocar lá, T. E no numerador eu coloco o 4. Pronto. Agora, trivial. Multiplicação simples. E a resposta é 3 horas, realmente menor do que 4. Na alimentação de 2 carneiros durante 8 dias, são consumidos 2.420 kg de ração. Se mais 2 carneiros são comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Eu vou então ter que lançar mão de uma tabela com as grandezas que a questão nos mostra. Então, são carneiros, dias e ração. 2 carneiros em 8 dias consomem 2.420 kg de ração. Mais 2 carneiros são adquiridos. 4 carneiros em 12 dias consomem X quilos de ração,
que é aquilo que nós devemos determinar. Então, a razão onde aparece a incógnita, ela deve ser comparada com todas as outras razões. Ou seja, eu vou comparar essa razão do x, onde está o x, com a razão dos dias, e depois eu vou comparar a razão aonde está o x com os carneiros. Isso deve ser feito porque todas essas razões elas têm que manter uma mesma proporcionalidade com a razão do x, senão a questão fica errada. E lembrando que todas as comparações que eu tiver que fazer 2 a 2, eu vou utilizar sempre esta tabela que nós acabamos de montar. Agora eu vou começar a minha resolução, começando sempre do maior para o menor. Poderia ser o inverso, mas por gosto meu, eu vou começar do maior para o menor. E vou começar com a razão dias. Então, o 12 vai no numerador e o 8 vai no denominador. Vamos ver agora onde vai o x. Se em 8 dias são consumidos 2.420 quilos de ração, em 12 dias vão ser consumidos mais quilos de ração, um número maior que 2.420. Se esse x vai ser maior que 2.420, então como nós estamos resolvendo do maior para o menor, ele vai no numerador. E no denominador vai 2.420. Aí é fácil. Nós temos esta relação aqui. Essa relação aqui, ela nos dá a comparação da razão da incógnita com a razão dos dias. Agora eu tenho que fazer uma comparação da razão da incógnita com a razão dos carneiros. E ver aonde vai essa relação, como vai ser representada essa relação aqui. Então, eu vou, de novo, começar do maior para o menor. Agora, nós estamos nessa relação aqui e vamos comparar com essa relação aqui, que é onde está a incógnita. Então, no caso, começando do maior para o menor, eu tenho 4 no numerador e 2 no numerador. Agora, eu vou usar essa relação aqui, que vai estar aqui. Eu preciso saber que jeito ela vai estar. Eu não posso usar mais a 2.420 por x, porque eu já a utilizei no começo para ter uma relação com os dias. Então, esse resultado aqui, x sobre 3.630, já me dá uma relação com os dias. Agora eu tenho que carregar essa relação para poder comparar com os carneiros, e assim sucessivamente. Então eu vou usar essa tabela de cima para ver a relação desse x aqui, se ele vai ser mantido nessa ordem ou não. Então vamos lá, 2 carneiros consomem 2.420 kg de ração. 4 carneiros vão consumir mais. Então esse x aqui vai ser maior que 2.420. Se ele vai ser maior, então esse aqui, ou seja, o x dessa relação, vai estar no numerador. E essa relação ela vai ser mantida aqui. Então, x no numerador e o 3.630 no denominador. Agora sim, multiplicação simples e 4 carneiros vão, em 12 dias, consumir 7.260 quilos de ração. Vamos resolver mais um para fixar essa ideia. 12 operários em 90 dias gastam 8 horas por dia e fazem 36 metros de um determinado tecido. Em quantos dias 15 operários, gastando 6 horas por dia, vão fazer 12 metros do mesmo tecido, porém com o dobro da largura? Eu vou ter que ter aqui em mão a
tabela com as grandezas que a questão mostra. Então eu tenho operários, dias, hora, comprimento e largura, que foi dito mais no final da questão. Então, colocando os seus valores, eu tenho 12 operários, 90 dias, 8 horas por dia, 36 metros de comprimento. E a largura eu estou colocando 1. Não foi falado o valor da largura. Como não foi falado o valor da largura, para facilitar o cálculo, eu estou colocando 1. Se eu tivesse colocado um outro número qualquer aqui, iria estar correto também. No entanto, na coluna seguinte, eu tenho que colocar o dobro desse valor. Então, para deixar a coisa mais fácil, eu coloquei 1. Assim, na coluna seguinte, o dobro, 2. E aí a gente coloca os demais valores e aquilo que nós queremos achar está na razão dos dias. Repetindo, essa razão ela vai ter que ser comparada individualmente com cada uma das outras razões, envolvendo horas, largura, etc. Lembrando sempre que a cada nova comparação que eu tenho que fazer, eu tenho que recorrer a esta tabela aqui. Então vamos iniciar a nossa resolução. Eu gosto de começar sempre do maior para o menor, né? Nada impede de eu inverter, começar do menor para o maior, mas por gosto meu fica assim. Então, a razão que nós vamos utilizar agora é a razão dos operários. No caso, começando do maior para o menor, o 15 vai para o numerador e o 12 para o denominador. Vamos ver agora onde a gente coloca o x. Se 12 operários gastam 90 dias, 15 operários, a gente vai ter um tempo menor. Diminui o tempo, porque eu tenho mais gente para fazer. Se vai diminuir o tempo, à medida que eu aumento o número de operários, o tempo vai diminuir. Então, esse x aqui, ele vai no denominador. E o 90 para o numerador. Então, agora eu vou resolver essa relação aqui. Então, vamos lá. Fica maior dividido pelo menor é igual a 72 dividido por x. Aquilo que eu vou realizar agora é uma nova comparação da razão dos dias, agora com as horas por dia. Então vamos lá. Começando do maior para o menor, o 8 vai no numerador e o 6 no denominador. Vamos ver aonde vai o x. Só que vamos ver, né, como nós vamos colocar esta razão aqui. Se nessa ordem ou se eu vou inverter a ordem. Eu vou descobrir isso analisando essa nossa tabela aqui inicial. Então, se com 8 horas por dia levam-se 90 dias, com 6 horas por dia, com menos horas, eu vou gastar mais dias. Então, o x vai ser maior do que 90. Então, ele vai para o numerador. E para o denominador vai o 72. Ou seja, eu tive que inverter a razão. Agora, resolvendo, né, nós temos esta relação. Então, essa relação aqui, eu já fiz uma comparação com os operários e já fiz uma comparação com as horas. Então, eu vou carregando a cada nova relação as comparações que eu já fiz. Porque assim, o valor que nós estamos querendo buscar, ele vai estar equilibrado com todas as demais razões da nossa questão. Então, agora vamos olhar essa razão aqui, a razão do comprimento. Maior para o menor, o maior vai no numerador, 36 vai no numerador, e no denominador o 12. Então vamos ver agora aonde vai o x, ou seja, se essa
razão aqui vai ficar do jeito que está ou se nós vamos ter que inverter. Se com 90 dias eu faço 36 metros, 12 metros eu vou fazer num tempo menor. Então, o nosso x vai para o denominador. Então, eu vou inverter essa razão aqui. E o 96 para o numerador. Aí eu fico com essa relação aqui. Então, essa nova relação aqui, ela já contempla uma comparação com os operários, com as horas por dia e com o comprimento. Então, agora nós vamos realizar a nossa última comparação, que é da razão dos dias com a razão da largura. Começando do maior para o menor, eu vou colocar o 2 no numerador e o 1 no denominador. Vamos ver agora aonde a gente vai colocar essa razão aqui. Como, né? Se vai ser do jeito que está, 32 dividido por x, ou se nós vamos ter que inverter. E nós vamos descobrir isso fazendo a análise nessa tabela aqui. Então, vamos lá. 90 dias, eu consigo ter uma largura de 1. Uma largura de 2, eu tenho uma largura maior, então eu vou ter um x maior. Então, no caso aqui, o x vai no numerador. E o 32 no denominador. Pronto. E a nossa resposta é 64 dias. Agora eu vou deixar um último exercício a título de sugestão. E com este exercício eu encerro essa aula. Muito grato pela atenção de todos vocês e até uma outra ocasião. Obrigado mais uma vez.